Gente, bom dia pra vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem tranquilos nessa quarentena? Agora a gente vai entrar de férias nessa semana, né? Então a última matéria que a gente vai ver. E a última matéria que a gente vai ver no. Ela, se eu não me engano, tá no capítulo 2 também. E a gente vai falar um pouco, pra terminar esse segundo bimestre, o que é o gênero mesa redonda, que é o que ficou faltando, tá bom? Primeiramente, o que é o gênero mesa redonda, né? O gênero mesa redonda, eu botei para vocês que ele é um gênero da oralidade, tá? Então ele pertence muito mais à fala, né? Claro, aprofundada em coisas que foram estudadas e escritas e tudo mais, mas quando ele se manifesta puramente, ele pertence à oralidade, né? E ele é do tipo textual, expositivo argumentativo, porque o intuito é não só de apresentar informações, como também argumentar sobre elas, né? Expondo opiniões, pontos de vista, né? E esse gênero vai ser gerado por meio de encontros, tá? Que geralmente acontecem para discutir mesmo um tema que faz parte da atualidade, tá? E discutir, quando eu digo discutir, claro, não é briga, não é nada. É de conversar mesmo, né? Falar sobre temas da atualidade, né? Que merecem um tempo um pouco mais demorado, mais aprofundado, né? Digamos assim. Normalmente, esse gênero mesa redonda, né? Para ele ser manifestado oralmente, ele conta com um número reduzido de pessoas, né? E aí ele trata de um assunto de uma forma mais abrangente. Então ele trata um número reduzido assim de pessoas que vão falar, né? Que vão na verdade estar em contato com essa discussão, né? Mas o assunto vai ser de forma mais abrangente, né? O assunto vai ser mais aprofundado, digamos assim, né? Ele vai ser só um assunto, né? Então, se a gente tem só um assunto, que se espera mesmo é que a gente consiga falar com ele com bastante clareza, não tire dúvidas das pessoas ao expor algum, algum fato, né? Digamos assim, né? Como é que se dá essa discussão nessa mesa redonda, né? Como é que ela acontece, né? Ela acontece, na verdade, por meio de uma organização de uma pessoa chamada moderadora ou coordenadora, né? E ela que vai guiar, digamos assim, as discussões que vão aparecer nesse gênero da mesa redonda, né? Então ela vai ser organizada e orientada por um moderador, né? E o que é interessante de falar também, de suscitar sobre esse gênero, é que a gente vai ter várias pessoas discutindo, chamadas de expositores, né? A gente vai ter, na verdade, esse número reduzido desses expositores, né? Mas, embora um tenha uma titulação maior do que a outra, um possa ser doutor, outro possa ser só um pesquisador, a gente vai ter, na verdade, todos esses integrantes vão estar em pé de igualdade, independente da sua situação acadêmica, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Todos eles vão poder expressar seus pensamentos de forma livre, né? E, na verdade, com o intuito de ampliar, discutir conceitos, né? Através de uma participação conjunta, né, uma construção de conhecimento conjunta, né, no meio dessas pessoas que estudaram, que são especialistas no assunto, né, e pede igualdade no quesito tempo, no quesito ninguém é mais importante do que ninguém aqui nessa discussão, né, e aí vão poder discutir democraticamente a partir das discussões ali, a partir do que as pessoas trouxeram, o futuro de alguma coisa que eles estão discutindo, tá bom? Então tá, a mesa redonda, ela recebe esse nome, botei para você justamente por causa da sua organização visual e formal, né? Sua organização, sua forma em que acontece, né? Como assim? As mesas redondas são assim chamadas porque geralmente a gente tem várias pessoas colocadas, né, numa mesa que é redonda, né? Elas são colocadas em torno de uma mesa, não exatamente redonda. Na faculdade a gente pode ter mesa redonda, uma mesa retangular, mas é redonda porque, na verdade, as pessoas ficam em torno dela, né? Elas fazem um círculo ao redor da mesa, ou então elas podem fazer um semicírculo, um círculo não totalmente fechado, né? De frente para o público, tá? Quando a gente fala desse número reduzido de pessoas, a gente está falando reduzido de pessoas que vão expor, né? Que vão argumentar, que vão falar sobre o assunto, né? Então é um número pequeno, até mesmo para não ficar uma coisa cansativa, muita gente falando, muita confusão, tempo mal dividido, né? Então quando a gente fala de uma mesa redonda, a gente fala número reduzido de expositores, de pessoas que vão expor suas ideias, né? Expor o que sabem sobre o assunto a fim de definir o rumo do que eles estão querendo tratar, né? Então tá.
É como a criação de um ambiente característico de uma reunião corporativa, mas no sentido de passar informações para o público que acompanha a discussão. Então a gente tem esse número reduzido de expositores, mas a gente tem um público-alvo, né? Normalmente mesas redondas, vamos supor, sobre o feminismo. Então as pessoas interessadas lá, o público interessado nessa discussão, eles vão ver pessoas especialistas, pessoas que sabem, né, o que estudaram, que vão falar, até para passar credibilidade para as pessoas, né? Então é necessário que esses expositores sejam bem baseados, né? Apresentem seu argumento com bastante clareza, saibam demonstrar mesmo o estudo deles acerca do objeto, tá? Que eles querem passar para as pessoas. Uma coisa também interessante de notar, esse nome foi recebido, essa organização redonda existiu na época do Rei Arthur, na verdade. É daí que surgiu Mesa Redonda, né? O Rei Arthur, ele na verdade se reunia com outras pessoas diferentes dele, né? De classes, consequentemente, mais baixas, assim, né? Junto com seus súditos e mais. E aí acontece que todos ficavam ali tentando decidir os rumos dos seus assuntos, né? O rumo do seu reinado, digamos assim, em pé de igualdade. Então todos sentavam em círculos, um não era mais importante que o outro, ele não era mais importante que ninguém por ser rei, as pessoas envolvidas não eram menos importantes, todo mundo em pé de igualdade ali, colocava suas opiniões e aí havia uma decisão conjunta, tá? Sobre o que eles queriam realizar, tá? Por que o moderador, então, que é essa figura que vai coordenar o evento, ela é importante, né? Quais são os papéis desse moderador, né? Os moderadores, eles vão coordenar as discussões, como eu falei para vocês. É ele que vai pegar o microfone e vai fazer a apresentação do evento, tá? Assim como é ele também que vai encerrar o evento, a voz vai ser dele para fazer essas coisas. Ele que vai mostrar o intuito, vai trazer ao público o foco da reunião, né? É ele também que vai apresentar quem são essas pessoas que vão expor seus argumentos, né? Ele que vai apresentar os expositores, é ele que vai dar o tempo de fala para cada expositor, né? Então ele vai dividir esse tempo de forma igualmente para que um não fale mais do que o outro, um não fale menos do que o outro, né? Então vai estipular o tempo de fala para cada um deles, né? Assim como ele também pode interferir a apresentação de cada um desses expositores, falando, faltam tantos minutos, tem que dar uma corrida. Não, você tem mais tempo para falar, né? Então ele vai poder interferir, né? Colocando tempos de fala, fazendo, refreando mesmo essas apresentações, tá? É ele que vai estipular o máximo tempo do evento, então ele vai dizer até que horas esse evento vai poder estar acontecendo, né? É ele que vai convidar o primeiro participante a iniciar a reunião, né? E aí, quando esse primeiro participante ele terminar o seu discurso, ele vai pegar o microfone desse participante, vai passar para o outro participante e assim, né? Até o fim do evento, né? Então, cada turno de fala, ele vai pegar o microfone e vai dar para outra pessoa. Com a sua palavra, fulano de tal. Aí acaba o fulano de tal, entrega o microfone. Agora vamos ouvir o ciclano. E aí vai, tá? Como, na verdade, professora, vai funcionar, então, esse gênero textual, né? Ela vai acontecer da maneira seguinte, né? Após a apresentação dos expositores e do assunto que será abordado, o moderador vai passar a palavra para os expositores mesmo. Então, os expositores, eles vão fazer a apresentação, sou falando de tal, sou da faculdade de tal, então sou doutor em tal, sou estudante de tal coisa, né? E aí, depois de todo mundo se apresentar, ele vai passar a palavra aos expositores, né? Cada um deles no seu tempo, e cada um deles vai ler um artigo que foi anteriormente elaborado, né? Então, cada um deles fez um artigo a respeito do que eles querem falar, da mesa redonda, e ele vai discutir sobre o que ele pesquisou daquilo, né? Sobre o que ele sabe daquele tema. Beleza. E aí depois, os outros convidados, eles vão expor seus pontos de vista, e aí vai ceder um espaço para dúvidas e questões que a plateia pode estar trazendo, tá? Quando o tempo, eu botei para vocês, se esgota, o moderador vai intervir e vai concluir o encontro, lembrando sempre a importância dos presentes para o desenvolvimento da reunião, né? Quase sempre é o que se chama de primeira rodada, tá? Durante a qual cada especialista expõe seu trabalho no parágrafo combinado, do contrário, o coordenador terá a obrigação de rever a sua apresentação, como a gente já falou, né? Então, essa grande importância do moderador, ele sempre, né? A gente não pode ter uma mesa redonda, ela não vai existir se a gente não tiver um moderador lá na frente fazendo essas intervenções, né?
interferindo mesmo, participando ativamente no sentido de passar o microfone, de organização do evento, tá? Então tá, a primeira rodada, durante a qual cada especialista expõe seu trabalho no prazo combinado, do contrário, o coordenador terá a obrigação de rever sua apresentação. Beleza. No estágio posterior, ou seja, depois dessa primeira rodada, né, cada um vai falar sobre o seu trabalho e tudo mais, o público vai poder fazer seus questionamentos, né? E aí eu botei para vocês que em algumas mesas redondas é viável a produção de uma fase de transição, durante a qual os expositores direcionam perguntas uns aos outros, então é possível que durante essa fase de transição os expositores podem fazer perguntas aos seus colegas de alguma coisa que eles não entenderam ou querem ressaltar algum ponto para o público, né? E vão debater pensamentos que podem ser discordantes, né? Só depois eles vão ser abordados pelos presentes. Normalmente, gente, quando a gente tem a mesa redonda, a gente não tem muitos pensamentos que são discordantes. A gente tem pessoas envolvidas ali num tema em que, na verdade, elas concordam com aquilo que elas estão falando, né? Pode ser que, às vezes, uma divergência de algum posicionamento de alguém ali, mas na forma geral desse tipo de gênero textual, que a gente tem são pessoas reunidas com o mesmo intuito, tá? Querendo trazer, basicamente, pontos de vista muito parecidos, tá? Pontos de vista que se complementam naquele evento, tá? Então, é basicamente assim que funciona uma mesa redonda. E aí a gente vai ver, né? Pô, professora, eu achei esse gênero mesa redonda muito parecido com o debate. Aqui eu esqueci de botar o hífen, né? Porque mesa redonda parece que eu tô falando do objeto, né? Então a gente tem que colocar o hífen aqui. Mas quando eu falo de mesa redonda, eu falo para vocês desse gênero, né? E a gente pode confundir ele com o debate, professora, mas como assim? São muito parecidos, a gente tem pessoas que se juntam a fim de falar sobre determinado assunto, a gente tem o público, a gente tem um tempo para o público para tirar as dúvidas e tudo. Qual é a diferença entre elas, né? Então, eu trouxe para vocês algumas semelhanças entre esses dois gêneros e também algumas diferenças, né? Tá tudo na postilinha de vocês também, tá? Discussão na mesa redonda. A gente vai ter uma discussão formal, né? Então, de acordo com a linguagem, com a norma culta da língua, né? Entre pessoas que possuem conhecimento sobre o assunto. Assim como o debate, a gente também vai ter uma discussão, vai ser formal, né? Entre pessoas que possuem conhecimento sobre o assunto. Beleza, a mesma coisa, não muda. A gente tem essa discussão a partir da língua formal e essas pessoas precisam estudar realmente o que eles estão falando para não chegar lá e falar baboseira e ninguém entender nada, não trabalhar uma credibilidade e impedir o evento de acontecer outras vezes, né? Na mesa redonda, a gente vai ter esse mediador, assim como no debate, a gente vai ter a presença de um mediador também. Na mesa redonda, a gente vai ter um número limitado de pessoas, assim como no debate, a gente também vai ter esse número limitado. Mas na mesa redonda, a gente vai ter essas opiniões de vários especialistas que vão se complementar acerca de um assunto. No debate, a gente vai ter pessoas que vão pensar diferente, então vão ser opiniões que divergem, e aí no debate a gente vai ter argumentação com o intuito mesmo de convencer o outro de que a sua resposta está certa, que o seu pensamento está certo, né? Então a gente vai ter essas opiniões que são divergentes. E na mesa redonda, a gente vai ter interrupção no turno da fala. Na mesa redonda, a gente pode ter, de repente, desde que, claro, elas aconteçam de forma ordenada, né? Não seja uma coisa totalmente desequilibrada, desde que seja uma interrupção saudável, o expositor pode chegar e, só um minutinho, eu poderia só acrescentar uma coisa, falar dele? Aí o mediador vai falar sim ou não, né? Mas pode ser sempre que haja interrupção no turno da fala de uma pessoa de forma educada, né? De forma que venha a completar o trabalho do outro, né? Enquanto que no debate a gente tem que esperar essa pessoa que está debatendo terminar para a gente começar a falar, e aí sim, depois da fala dela, ou depois do tempo estipulado, a gente vai falar, eu discordo, eu concordo, né? Então a gente tem essas diferenças aí, tá? E essas semelhanças entre a mesa redonda e o debate, tá? Galera, então eu acho que por hoje é isso que a gente tem a falar sobre esse gênero mesa redonda do debate, esse gênero que faz mais parte, não, desculpa, essa mesa redonda, né, que o debate a gente já viu, mas é isso que a gente tem a falar sobre a mesa redonda, tá? O gênero basicamente oral, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Mas também, se vocês não tiverem entendido, vocês sabem que eu tô aqui para ajudar vocês, então contem comigo nessa etapa, tá? E contem comigo sempre que vocês precisarem. Qualquer dúvida, estou na plataforma aguardando vocês pra gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui, muito obrigada por estarem presentes na aula de hoje. Um beijão para todos vocês e até a próxima aula.
Beijo.